Saudações, saudações, saudações. Como estão? Bênçãos da terra da Bíblia. Um privilégio cumprimentá-los mais uma vez de um dos lugares incríveis aqui em Israel. E o lugar onde me encontro agora é um dos lugares chave no início do ministério do Senhor. O lugar é exatamente o ponto em todo o Rio Jordão onde ele entrou nas águas. Muitas pessoas que visitam Israel se batizam ou renovam seus votos batismais, como eu disse em outro vídeo, no Rio Jordão. Mas é muito difícil, às vezes, chegar ao ponto onde o Senhor entrou nas águas. E por quê? Não está muito aberto para o turismo mundial. Geralmente vem aqui mais para o público israelense porque os trazem para conhecer o lugar da relevância de um evento histórico ocorrido. E qual foi esse acontecimento? É que aqui lembrem-se que quando Moisés estava no Monte Nebo, o Senhor lhe dá uma mensagem e diz que vou permitir que você a veja, mas não poderá entrar nela. E finalmente quem sucede Moisés é Josué, e Josué entrou na terra prometida, aquela que o Senhor havia prometido que os levaria, e tinham que passar justamente pelo Rio Jordão. Havia um problema. A Arca da Aliança não podia se molhar. Era necessário cuidar muito dela. Lembrem-se que lá estavam as tábuas da lei e também estava a vara de Arão. E eles não podiam se arriscar a que uma torrente de água forte fizesse a arca se perder. Então, como fazemos para poder atravessar o Rio Jordão? Era a grande pergunta. E acontece que nós temos a história hoje que nos é dito que a água parou e os sacerdotes e a arca passaram em terra seca. Então este é o ponto onde vou agora e vou mostrar a vocês onde aconteceu. Obviamente, o que vocês vão ver, vão se deparar com um rio e dizer, uau, esse rio não é profundo, esse rio não é afluente, não corre muita água. Mas o ponto é que estamos muitos anos à frente e não é exatamente a mesma afluência de água que tinham naquela época. Hoje em dia, o Rio Jordão foi alterado em relação ao fluxo da água, porque foi fechado, foram colocadas comportas para a área do Rio do Mar Morto. Desculpe. Então, só é permitido que tenha uma filtração de água para que possa entrar lá. E definitivamente está se cuidando para que a água não saia do Mar da Galileia. Acho que isso marcaria um pouco para vocês que conhecem um pouco a geografia. É o de Israel. Lembrem-se, é o Monte Hermão. O Monte Hermão. Vem o Rio dos Hermonitas, depois se transforma no Rio Jordão. O mesmo rio se transforma no Rio Jordão. Esse Rio Jordão entra no Mar da Galileia e do Mar da Galileia tem sua foz novamente no Rio Jordão, para finalmente terminar o Rio Jordão no Mar Morto. Algo assim para que tenham uma ideia aqui na mente de como é o ponto. Então eu me encontro entre o fim do Rio Jordão e quase a entrada para a zona do Mar Morto. Por que se acredita que é este ponto? Primeiramente porque, obviamente, aqui está a cidade de Jericó, a primeira cidade tomada pelos israelitas, a cidade de Jericó. Lembrem-se que uma vez que eles atravessam o Rio Jordão, atravessam a seco, se estabelecem em um lugar chamado Gilgal, e então, a partir daí, começa a conquista da cidade de Jericó. O tempo passa e a história permanece. Também nos é dito que aqui no Rio Jordão temos a história de Elias, temos a história de Eliseu, temos a história daquele que pediu o machado emprestado e afundou e depois flutuou. Mas também reaparece em cena o Rio Jordão, no local onde o Senhor Jesus foi batizado. O Rio Jordão tem cerca de 130 quilômetros, mas há um lugar específico onde o Senhor foi batizado, exatamente aqui. Agora, eu lhes contei o porquê muitos turistas não chegam, mas sim, chegam aqui. Os israelitas, pois lhes é contada a história do passado, de quando a Arca da Aliança finalmente entrou na Terra Prometida. Turistas, quando vêm, são batizados perto do Mar da Galileia, onde a água está mais limpa. Agora vocês verão o que quero dizer. E aqui não é muito saudável entrar na água, apesar de ainda ser o mesmo Rio Jordão, mas a água não é saudável. E outro dos pontos importantes, o porquê também é este lugar, devido à proximidade com um local chamado Qumran. Vocês devem ter ouvido falar dos pergaminhos do Mar Morto, os famosos pergaminhos do Mar Morto, aqueles que foram encontrados não faz muito tempo, mas foi uma revelação incrível. Por quê?
Porque lá foi encontrada a história do povo de Israel e, de fato, encontrou-se o livro de Isaías escrito exatamente como você tem na sua Bíblia, como nós temos na Bíblia de hoje. Sem que nada tenha sido retirado, sem que nada tenha sido adicionado, exatamente igual. Então isso é tão importante para o povo de Israel, porque é o testemunho de que o Deus de Israel é real. Ou seja, se encontrarmos aqui esses rolos que foram escritos há tantos anos atrás e passaram tantos anos e não estivemos na terra, e por 2000 anos o povo esteve vagando e finalmente, quando consegue se estabelecer e encontra isso e vê que é real. Então, o Deus de Israel era real e ele foi fiel e trouxe novamente seu povo para a terra de Israel. Lá havia um grupo. Acontece que quando esses rolos são descobertos, descobre-se que 2000 anos atrás, esse grupo que escreveu esses rolos era um grupo de uma seita chamada os Essênios. Quem eram os Essênios? Os Essênios eram aqueles que estavam encarregados ou muito zelosos das coisas que aconteciam na cidade de Jerusalém, em assuntos do templo. O que foi chamado a eles, também conhecidos como filhos da luz e filhos da noite, eram os que estavam cometendo atos de maldade na cidade de Jerusalém. Lembrem-se que naquela época não havia Arca da Aliança, não havia templo, sim havia templo, mas não havia Arca da Aliança dentro do lugar santíssimo. Então, o sistema sacerdotal de sacerdócio, conforme deveria ser na antiguidade, já não era praticado de uma maneira santa, como deveria ser feito. Em resumo, um caos total foi instaurado na cidade de Jerusalém e essas pessoas disseram que o fim dos dias está próximo. Então eles decidiram se afastar de Jerusalém, viver no deserto. Eles eram homens que se vestiam e comiam de modo diferente. Eu estou dando a vocês um pouco. Estamos nos aproximando porque a Bíblia nos diz que João se vestia de maneira diferente, comia de maneira diferente, aliás, tinha uma aparência diferente. E ele pregava um evangelho de arrependimento e fazia as pessoas se batizarem para o arrependimento. Lembram quando ele dizia, arrependam-se, raça de víboras? Bem especial como ele usava seu vocabulário, mas aqui vinha muita gente, se arrependia, se batizava, porque era importante o conceito de purificação, o fato de entrar na água. O Senhor Jesus, um bom dia, vem a este lugar e lá estava João Batista, batizando neste local. Então, volto e repito, por que este lugar? Sabemos que é o lugar exato, pela proximidade com Qumran, porque João Batista parece ser que ele também era parte da seita dos Essênios e se encontra a cerca de 2,5 km deste lugar. Frente a nós, ou seja, do outro lado da câmera, está a cidade de Jericó. E é lá que lembram que o Senhor termina de se batizar ao realizar o ato do batismo. E vai para a cidade de Jerico, onde havia uma montanha alta, nos dizem as Escrituras, e é lá que ele foi tentado. Vamos, quero mostrar-lhes especificamente este lugar, assim, bem rapidinho, para não tomar muito do seu tempo. Aqui vou mostrar-lhes para este local. Lá vamos nós. Para isso, vou mudar de câmera. E sabem que? Vou voltar, talvez para explicar um pouco. Olhem, vou fazer isso daqui de cima. Lá está, esse é o Rio Jordão, o lugar onde o Senhor Jesus foi batizado. Reparem que a água está um pouco mais suja, há um afluente muito pequeno, reparem que há como um leve movimento da água que corre. E o que se vê ali na frente, essas bandeiras jordanianas, é porque esse é o país da Jordânia. Lá está a Jordânia, é o país que faz fronteira com Israel, o que era a antiga terra dos Moabitas, a terra de Moabe. Lá está a Jordânia, no meio do rio é a fronteira. Vocês perguntam, como isso é uma fronteira? Podem atravessar de cá para lá? Poderia, mas não se deve. Lá estão os soldados jordanianos e deste lado estão os soldados israelenses. No meio da multidão, é possível ver os pequenos soldados israelenses, embora não possamos filmá-los. Este grupo que você vê aí é um grupo de israelenses, que também vem para aprender, e obviamente porque estão neste lugar, a história do batismo do Senhor Jesus também é contada a eles, é um cumprimento para muitos deles. É incrível. Olhem, veem onde esse senhor está aqui embaixo, ali que está nos tirando uma foto. Ele se está tirando a foto, porque onde nós estamos e onde eu estou parado
Era o limite da água na época da Bíblia, ou seja, na época de Jesus. Exatamente, eles estariam agora debaixo da água. Vejam, tudo isso seria água. Vamos ver, olhem, vejam aqui. Este seria o limite, ou a partir daqui começaria a água, 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 água. Vejam onde está o limite hoje em dia, água, água, e chegaria até lá. Isso significa que eles e todas essas pessoas estariam submersos. Todos os que caminham por ali, abaixo, estariam cobertos de água. É por isso que nos é dito que a arca tinha que passar em terra seca. Não era isso, era muito maior. Até aqui? Então, acompanhei-os hoje para que possam conhecer este lugar incrível. Na região do Rio Jordão. Uma informação importante que talvez eu possa deixar enquanto estamos indo embora. Lembrem-se que quando levaram Jesus ao monte, ele foi tentado. Ele estava fisicamente fraco, não comia nem bebia. E sabem quando vem a tentação? Quando se está em fraqueza. Muitas pessoas às vezes pensam que a tentação vem na fraqueza espiritual, mas também vem na fraqueza física. Quando não se alimenta bem, não faz exercício e não cuida do seu templo, o inimigo é estratégico ao atacar. Por isso é preciso ter o equilíbrio perfeito. Então, se você quer ter o equilíbrio perfeito é ter uma vida espiritual elevada. Era o que tinha o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, justamente quando veio a tentação, que ele estava fisicamente como muito sensível para ser tentado. Então vem e ataca este inimigo. E o Senhor simplesmente responde com as Escrituras. Então, o mais importante é lembrar de ter força espiritual e também ter uma força física. Deus os abençoe. Nos vemos em um próximo vídeo aqui na Terra da Bíblia.